turma, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve aí no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho do título que você viu aí embaixo, que são as infecções do sistema nervoso. Beleza, mas o que a gente pode falar dessas infecções? Primeiro, como elas podem suceder, como elas podem acometer o sistema nervoso, que nós sabemos que é super blindado, super protegido, ou um dos órgãos mais protegidos aqui do nosso organismo. Principalmente, eles podem ocorrer por três formas. Primeiro, uma via hematogênica, ou seja, utilizando o nosso sangue. Claro, o sangue vai percorrer todo o corpo. Então, uma possível infecção presente nesse sangue, um possível agente infector, pode sim alcançar o nosso sistema nervoso. E claro, então essa seria uma das formas, a forma hematogênica. Outra forma seria o contato direto. Como assim contato direto? É simples, quando aquela pessoa ela vai e sofre um acidente, ela sofre um trauma ali, ó, uma batida, uma pancada. E nesse trauma ela acaba expondo parte desse sistema nervoso. E dessa forma, nesse ambiente onde ela sofreu o trauma, pode sim existir elementos infecciosos ali, bactérias, fungos, vírus. E claro, nesse contato, ela pode, de certa forma, adquirir esses micro-organismos do ambiente e assim sofrer uma infecção no sistema nervoso. Pode ser o sistema nervoso central. Então, contato direto por meio de um trauma também pode ser um fator. E ainda, outro fator que pode influenciar a uma infecção do sistema nervoso seria os nervos periféricos, ou os nervos. Como assim? Como que pode ocorrer uma infecção por meio dos nervos? Fácil e simples. Um exemplo é a varicela zoster. Esse tipo de agente, ele acaba infectando ou afetando, causando danos aos nossos nervos periféricos. Porém, por meio desses nervos, ele pode ascender até o nosso sistema nervoso central e causar danos por lá. Então, lembre-se, por meio de nervos, algum agente pode ascender sim e causar danos ao nosso sistema nervoso. Então, citamos três formas que podem levar a uma infecção. Primeiro, a via hematogênica. Segundo, um trauma, um contato direto exatamente com um agente. E terceiro ainda, por meio de nervos, os nervos periféricos, como nós citamos da varicela zoster. E dentre as infecções que podem acometer esse sistema nervoso, podemos começar com a meningite. Pois é, meningite não arremete você a alguma estrutura? Sim, meningite acomete as meninges. Lembra das meninges? Dura mater, pia mater, aracnoide? Olha na imagem, só para a gente relembrar aí, a dura mater é a mais externa, a aracnoide mais intermediária e a pia mater a mais íntima. Então, quando falamos de meningite, acometimento dessas nossas meninges. E claro, ela pode ser de dois tipos essenciais, pode acometer de duas formas, ou dois tipos. O primeiro a gente pode citar que é uma forma química, e o segundo pode ser uma forma infectante, realmente. A forma química ela não vai ocorrer por um agente externo, se assim a gente pode dizer, ou um agente infeccioso, mas por outros motivos, como por exemplo uma forma carcinomatosa ou linfomatosa. Então, ela não estaria levando em consideração patógenos, não vai envolver patógenos, não vai envolver agentes externos, bactérias, vírus, mas outras coisas. Agora, quando a gente fala da meningite relacionada à forma infecciosa, aí sim envolve os patógenos, os agentes bacterianos, vírus, fungos, e aí a gente destaca dentro dessa meningite infecciosa alguns tipos, como por exemplo, a sepsis, também pode ser uma crônica e piogênica aguda. Essa sepsis ou meningite infecciosa
de sepsis, ela vai ocorrer principalmente por uma infecção que seria de origem viral. Então, quando a gente ouvir falar nesse sentido, lembre-se que pode ser de origem viral. Já quando falamos da forma crônica, uma meningite infecciosa crônica, quando você ouvir falar em crônica, lembre de tempo. Em que sentido? Quando existe essa forma crônica, é algo que vem há um tempo já percorrido, algo a longo prazo, é aquela lesão que vem sendo acometida nessa região das meninges há um bom tempo. Então, quando você ouvir falar em algo crônico, é algo já há um bom tempo discorrido. E ainda a forma piogênica aguda. Essa forma piogênica aguda, ela vai ocorrer de forma relacionada a agentes bacterianos. Que sentidos as bactérias afetariam? Pode ser qualquer tipo de pessoa, desde neonatais até adolescentes, crianças, e a gente pode citar alguns exemplos, como os neonatais, aí as crianças, que seriam principalmente acometidas por Streptococcus do grupo B, também pode ser acometidas por Escherichia coli. Então, principalmente esse grupo seria acometido por esse grupo de bactérias. Já quando falamos de adolescentes ali, mais puxando para a fase adulta, é muito comum a contaminação pela Neisseria meningitidis. O nome é até sugestivo, não é? Neisseria meningitidis. Então, acometeria mais esse grupo. E outros tipos de idades também, grupos, podem ser infectados por Streptococcus pneumoniae e também por meio da Listeria monocytogenes. É um nome bem diferenciado, mas fica aí a dica para você, para algo mais sugestivo, o que pode levar a esse tipo de meningite. E ainda a gente pode ver nessa outra imagem um acometimento realmente dessas meninges, uma lesão nessas meninges, onde a gente vê a formação de um exudato nessa região da aracnoide, esse espaço subaracnoideu, e vai acometer essa região, e é o que a gente observa na imagem. Dá para ver que existe algo anômalo ali, algo patológico, onde existe a formação desse exudato, como se fosse uma bolsa realmente nessa região da aracnoide. Outro tipo de infecção também que acomete o nosso sistema nervoso seria a meningoencefalite viral. Essa meningoencefalite viral, ela é sugestiva, né? O próprio nome fala. Existiria um afetamento, principalmente um comprometimento das nossas meninges e também do nosso próprio encéfalo. Então, existe acometimento das meninges, pode ser dura mater, aracnoide e também a pia mater, mas também do nosso encéfalo. E quais os agentes que realmente levariam a esse tipo de problema? A gente pode citar uma meningoencefalite por HIV, uma meningoencefalite por poliomielite e até mesmo pela varicela zoster. Então, esses agentes, varicela zoster, HIV e poliomielite, pode induzir a essa meningoencefalite da forma viral. E na microscopia a gente pode observar sim algumas alterações, como a gente vê nessa imagem. Nessa imagem a gente vê o que? Uma concentração perivascular linfocítica. Claro, vai ter linfócitos ali, por quê? Porque é um processo onde o corpo vai reagir frente a essa patologia, frente a esse agente patógeno, no caso, o vírus, né? Já que é uma meningoencefalite viral. Então vai existir linfócitos ali a fim de combater e eliminar esse agente. E não só essa aglomeração, né, perivascular linfocítica, mas também pode existir a formação de nódulos microgliais ali. Lembrando, como a gente vê nessa imagem, esses nódulos é muito comum num processo de infecção como esse da meningoencefalite por vírus. E lembrando que essas microglias, elas são o quê? Elas são células de defesa do nosso sistema nervoso central. Então, aqui a gente vê esses nódulos realmente bem claros, dos nódulos microgliais, a fim de ajudar nesse combate a esse agente patógeno.
E assim como existe uma meningoencefalite de forma viral, pode existir também uma meningoencefalite de forma fúngica. Sim, os fungos podem participar também nesse processo de infecção do nosso sistema nervoso. E claro, o meningoencefalite nos remete aqui a um acometimento das nossas meninges, dura mater, aracnoide, pia mater, que a gente já viu, mas também do encéfalo. E quais os principais agentes que levaria a esse tipo de problema? A gente pode citar os aspergilos e também a Candidas albicans. E o que a gente pode falar que acometaria esse tecido? O que a gente pode ver na microscopia? A gente veria principalmente a formação de microabscessos. Microabscessos também uma reação hemorrágica ali. Sim, uma infecção hemorrágica e até sepsis. Então lembre-se, quando a gente fala de meningoencefalite de forma fúngica, podemos lembrar já de início dois que são mais comuns, que seria aspergilos e a Candida albicans. Outro ponto que a gente tem que lembrar também são as infecções focais agudas. Esse próprio nome já fala, seria uma infecção focal ocasionada por bactérias ou fungos. E claro, ela vai acionar realmente um dano focal no encéfalo. E esse dano focal, ele vai levar à formação de alguns abscessos. Então lembre-se, quando a gente fala desse tipo de problema, é algo mais focalizado, algo mais ao ponto realmente causado por esse patógeno. E levaria à formação desses abscessos. Lembrando que também pode estar relacionado à endocardite, já que existe esse deslocamento, essa dispersão de êmbolos. Lembrando que a endocardite seria um comprometimento realmente desse tecido cardíaco, um problema lá no nosso coração. E ainda por último, podemos destacar a meningoencefalite crônica. Lembra que eu falei para você que crônico nos remete a algo já a longo prazo, um dano a longo prazo, que no caso seria um dano aonde? Nas meninges e no encéfalo, já que é uma meningoencefalite. Então é algo já crônico, há um bom tempo já está acontecendo. E ele pode ser decorrente ou como consequência de uma tuberculose e até uma neurosífilis. Então, isso seria a consequência ou seria um dano decorrente desse problema. Essa tuberculose, essa neurosífilis levaria a uma possível meningoencefalite crônica. Lembrando que crônico nos remete a algo a longo prazo. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?